estão ligadas às nossas vitórias. Você pega o Espírito. Que Espírito é esse? Claro que é, diga, eu bebo do Espírito. Da palavra profética para 2025. O Senhor guardou o melhor vinho para a minha vida, para o final. Ele tem o melhor para mim. Esse será o melhor ano da minha vida. Disparado. Eu vou beber de um vinho que eu nunca bebi. Muito bom, eu creio nisso, amém. Muito bom, muito bom. Louvado seja Deus. Como é bom saber que nós temos um Deus, Ele é o Deus que cura, o Deus que salva, o Deus que liberta. Então eu não preciso temer. Eu posso enfrentar as situações com coragem, com posicionamento. Um posicionamento de fé. E viver os livramentos que Ele tem para mim. Porque você sabe que tem livramentos que o Senhor quer nos dar. Mas Ele não trabalha sozinho. Ele está esperando a minha atitude, o meu posicionamento. E quando eu não me posiciono, é quando eu mantenho problemas que eu não preciso manter. Vamos sentar com muita alegria, um novo tipo de gente. Você sabe que a carta aos Efésios anuncia um novo tipo de gente. Um novo tipo de humanidade, um tipo de pessoa que é diferente de tudo. Você lê a carta aos Efésios, você encontra sobre tudo, como ser um bom funcionário, um bom patrão, um bom pai, uma boa mãe, um bom marido, uma boa esposa. Fala de tudo. Numa única carta. O Espírito Santo, usando Paulo, reuniu o padrão que nós devemos seguir. Como eu devo viver a minha vida? Eu leio a carta aos Efésios. Não entristeçam o Espírito Santo. Irai-vos, mas não pequeis. Não roubem ninguém. Mas trabalhem e abençoem outras pessoas. Não mintam as pessoas. Se livrem daquela velha maneira de viver. Se vistam de uma nova maneira de viver. São instruções que vale a pena, é tão rapidinho você ler o livro de Efésios, a carta aos Efésios. Agora, observa o quanto a gente precisa tomar cuidado. Essa carta nos ensina como nós devemos viver a nossa vida e qual o padrão que nós devemos adotar para a nossa vida. Essa carta deve ter sido escrita por volta do ano 60 e alguma coisa. Já quando você vê Jesus mandando uma mensagem para a igreja de Éfeso, ele já chega apresentando, sim, elogiando, você tem aguentado e tal, mas eu tenho contra você uma coisa. Você perdeu aquele padrão. E quando Jesus falou, através agora de João, devia já ter aí uns 40 anos, perto de uns 40 anos, já havia mudado. Você já não é a mesma. Você não é a mesma igreja de antes. Eu tenho contra você que você perdeu o primeiro amor. O padrão não foi mantido. Eu um dia usei você como um padrão, uma referência. Mas ele não foi mantido. Volte à prática das primeiras obras.
Você precisa voltar lá, naquele tempo, em que você era uma referência. Porque nós podemos nos tornar uma referência, o padrão que Deus quer. E de repente, perder. Nos distrairmos com tantas coisas, com a vida, com as bênçãos. E deixarmos aquele lugar que foi tão importante, que foi apontado como padrão a ser seguido. Todo hábito vai gerar uma habitação. Você me fala quais são os seus hábitos e eu digo quem habita em você. O hábito, ele gera uma habitação. Um padrão de pensamento, ele abre imediatamente uma porta para uma intervenção espiritual. E a partir daí, o comportamento da pessoa muda. Então, olha só, nós acabamos de falar de uma cidade que era referência, mas que agora mudou porque estava brigando o inimigo. E para que ela voltasse a ser o que ela sempre foi, eles precisavam arrancar o inimigo lá de dentro. Agora, nós estamos falando de um novo tipo de gente. Esse novo tipo de gente é alinhada, esse tipo essa pessoa em Cristo tem um padrão. Essa pessoa que foi salva por Jesus Cristo, ela tem um padrão. Essa gente tem um padrão. Essa gente não age como todo mundo age, porque ela tem um padrão, e o padrão é Cristo. E se eu sigo o padrão de Cristo, obviamente, eu estou adotando esses hábitos para a minha vida. Obviamente, eu já sei que eu vou sofrer uma intervenção espiritual. E ela vem do Espírito Santo. Porque dependendo do pensamento que eu abraço, que eu acolho na minha vida, vai ter um tipo de intervenção espiritual. Eu tenho que levar isso muito a sério, porque pelos seus hábitos dá para saber o que está habitando em você. A Bíblia diz assim, nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, que é uma coisa que eu estou sempre de olho, mais tarde, porém, produz fruto de justiça, paz para aqueles que por ela foram exercitados. A disciplina, ela começa na mente. E não basta eu dizer que eu tenho disciplina numa área. Eu preciso me disciplinar em todas as áreas. E isso é uma decisão que começa na minha mente. Porque quando eu deixo áreas soltas, eu começo a prejudicar aquela área que até estava caminhando bem. Eu preciso estabelecer um padrão. E quando a gente fala de disciplina, todo mundo já pensa em atividade, em isso e aquilo. Gente, isso inclui, mas a verdadeira disciplina é a autodisciplina. É
a capacidade de você decidir, olha que coisa, o que você pensa, o que você não pensa, o que você sente, o que você não sente. Você não tem controle sobre os pensamentos e os sentimentos, mas você tem o controle de barrar. Você pode governar a sua vida de tal forma que você simplesmente barra. E sabe qual é a minha tristeza verdadeira? Eu falo isso de verdade, é uma tristeza para mim, é porque eu vejo que a maioria dos cristãos nem pensa nisso. Não leva isso a sério. Você está pregando isso uma vida toda e a pessoa simplesmente ela não leva isso a sério. Isso não entra como verdade na vida dela. Que ela tem o poder, ela tem a autoridade, ela tem o poder de dizer não, para que isso não é um pensamento bíblico. Isso não provém de Deus. Eu não vou pensar isso aqui. Não. Esse sentimento, ele não é correto. Isso aqui vai me adoentar. Porque, por fim, tudo que você pensar vai gerar um tipo de sentimento em você. Vai fazer mal é para você. Vai arruinar é com a sua vida. A vida das pessoas, vai indo. Até daquela pessoa que te feriu, que te machucou. Talvez você está olhando, ela está seguindo a vida dela com normalidade. E você está ali parado, com a sua vida parada, gemendo. Só você perde. Quando você tem o entendimento que você perde por pensar estupidez, você coloca um limite, você diz, não quero isso aqui para a minha vida. Autogoverno, autoliderança, autodisciplina é o que nos mantém com sanidade, equilibrados, no caminho certo. Porque eu não quero, caminhando com Jesus uma vida, o que eu mais vi foram pessoas dentro da igreja, perdidas, dentro da igreja infelizes, dentro da igreja vazias, dentro da igreja sem um padrão definido para a vitória, com algumas até, não tudo arruinado, mas não completo, até com alguma área, às vezes até a financeira, caminhando bem, mas podendo caminhar muito melhor. Mas a pessoa nunca aprendeu a lidar com as suas emoções. Ela nunca aprendeu a controlar a própria mente. Ela nunca aprendeu a colocar limite na vida dela. Os bons limites. Não vou pensar isso aqui, não vou sentir isso aqui. Bispa, mas eu estou sentindo. Mas você decide. Eu não vou alimentar esse sentimento. Então não vou ficar aqui acalentando isso dia e noite. Porque eu vou perder o meu destino. Porque tem um padrão. Jesus veio trazer um padrão e levantar um novo tipo de gente. E a pergunta que eu faço, se eu sou esse novo tipo de gente, que fala a verdade, que se alegra em todo o tempo, que mantém a paz a despeito de tudo, que tem Deus como a prioridade da vida, que da boca só sai sim, sim, não, não, que lida com os problemas
como eles devem ser lidados, como é preciso lidar. O que a Bíblia diz sobre isso? Eu vou conduzir filho com a Bíblia na mão, casamento com a Bíblia na mão, negócio com a Bíblia na mão. Não é o que eu sinto, eu não pergunto o que eu sinto, eu pergunto o que a Bíblia diz. É assim que nós vivemos. O que a Bíblia diz a respeito disso? O que a Bíblia manda eu fazer? Porque hoje você não lida com uma criança que é pequenininha, ela vai crescer. Gente, eu vi gente, eu não fiz o casamento, mas ou melhor, até posso dizer que fiz, né? Porque eu apresentei a minha sobrinha, eu apresentei os outros também, estava junto também? Então eu apresentei, então eu fiz. Eu apresentei, eu troquei a fralda, eu dei o primeiro banho, eu cuidei do umbiguinho, ajudei as mães nos primeiros dias, eu já fiz o casamento deles. Então, as crianças, elas crescem. Mas eu vi outras que eu apresentei no altar, já casaram e já apresentaram seus filhos. Então as crianças crescem, a vida anda. E quando você não lida com uma coisa, ele não fica mais fácil. Ele vai ficando cada vez mais difícil. Aquele problema fica mais difícil. Porque você não lidou como você deveria lidar. Gente, eu tinha uma palavra no meu coração. Então assim, sabe, eu já vou assim, já dormi animada. Sabe quando você pensa assim, vou falar disso ou daquilo e tal, e aí Deus vem, põe o pezinho na frente, você não vai falar nada, você vai falar isso aqui. Então, você precisa dessa palavra. Quem está comigo hoje precisa dessa palavra. Precisa da primeira palavra que complementa com essa palavra. Porque senão você vai voltar para a sua vida, você vai entrar na segunda-feira da mesma forma em alguma área que Deus está mostrando. Não, nós precisamos resolver isso aqui, isso não pode mais se estender. Não pode mais ser assim. Você não pode mais deixar as coisas assim. Você tem que, risca no chão. Agora é hora de resolver. O que eu disse? É hora de resolver. Porque algumas pessoas estão achando que a vida delas vai resolver sem que elas tenham que tomar as devidas decisões. Não vai. Não vai. Não vai resolver. Tem área, talvez, na sua vida, tem uma determinada área que você está achando, não vai resolver, vai resolver, não vai. Não vai. Nenhuma disciplina no início. A disciplina com a sua vida espiritual, a disciplina com a sua saúde, a disciplina com a sua família, a sua disciplina de oração. No início, nada disso é gostoso. Mas, mais tarde, você colhe os frutos. Você não vai colher fruto nenhum, se você não entender isso aqui. Tem gente que continua correndo atrás das soluções imediatas, que é o que eu disse ontem. Vive por necessidade e não por oportunidade. Que maneira ruim de viver, não é? Pode ter certeza, eu vou descrever a sua vida se você vive atrás de necessidade. Você camela para conseguir alguma coisa. E tem sempre mais alguma coisa dando errado na sua vida. Não é? Pois é. É rápido para descrever a vida de algumas pessoas.
Porque está na cara. Elas têm um padrão que é derrotado, mas que elas insistem em mantê-lo. Elas dizem que creem em Deus, que estão até servindo ao Senhor, mas elas não se tornaram esse novo tipo de gente, que o padrão é Cristo, a visão de vida vem de Cristo, ela fala como Ele, ela age como Ele. Então como que Jesus fazia? Como que Ele agia? Bom, a carta aos Efésios dá clareza para nós. Ela coloca tudo bem alinhado, como você deve seguir, tocar a sua vida, conduzir a sua vida. Ó, você conduz sua vida assim, ó, como pai, como filho, como marido. Ela dá detalhes. Seja um bom servo, seja um bom líder. E ela vai dando os detalhes, faça tudo com justiça, com retidão, com integridade, com honestidade. Mas a pessoa às vezes tem uma cabeça dura. Ou melhor dizendo, vamos usar o termo bíblico, ela tem fortalezas. E ela acredita em mentiras. E ela vive a vida dela baseada em mentiras, mas que é verdade para ela. Só que ela é uma cegueira tão grande que ela não vê que os resultados não estão sendo satisfatórios. Ela está nadando e morrendo na praia, ela não está indo a lugar nenhum. A vida dela não está caminhando. E ela não vê que o comportamento dela tem a ver com a mentalidade dela. Ela não para, ela não liga as duas coisas. Por que você age como age? Por que você faz o que faz? Porque você pensa de um jeito e a sua mente controla as suas ações. E por que você pensa desse jeito? Porque você acredita. Mesmo sendo uma mentira, mesmo estando desalinhado de Deus, mas a pessoa acredita. E é muito... É duro, é difícil. Você tem a resposta. Às vezes eu olho de cá, assim, a vida de uma determinada pessoa, por exemplo, eu estou olhando, eu sei a resposta para mudar aquilo. Talvez eu até já falei para a pessoa como é que ela tem que fazer para mudar aquilo, mas o que adianta? Eu tenho a resposta, eu acredito, eu sei como vai funcionar. Mas se ela não abraça isso como verdade, ela não consegue fazer. E ela continua vivendo de um jeito, fazendo uso de um padrão que está adoentando ela, que está roubando vitórias dela, que está roubando o futuro dela, que está estragando com o destino dela. Mas é como ela pensa. Quantos problemas que as pessoas pegam, que elas poderiam evitar, mas porque elas gostam. Às vezes elas vão além do que elas deveriam ir. E elas pegam problemas. Elas acabam atraindo problemas para a vida delas. Às vezes um peso que elas poderiam evitar. Guardando mais a vida delas, fechando mais a vida delas, preservando a privacidade delas. Mas para algumas pessoas é acima das forças. Elas preferem o peso, às vezes até uma angústia, de atrair tantos olhares e peso, inveja, do que ela guardar a privacidade dela. Uma escolha. Ela pega uma luta. Eu sempre digo que você tem que saber as lutas que você quer, as guerras que você quer guerrear. Eu não sei se é porque a vida inteira eu tive muitas guerras. Então, eu já
Costumo, quem se antecipa governa, né? Então, eu já me antecipo, eu já enxergo lá na frente. Ixi, isso aí vai dar. Não quero isso aí não. Sabe, eu analiso o negócio, eu já ligo um ponto ao outro e falo, não quero isso aí não. Não. Vou despender energia que eu posso investir em outras coisas que é mais inteligente, eu não quero. Não quero isso aí não. Não vou para cá não vou para esse lado, não vou fazer isso aqui. Porque eu sei onde é que aquilo vai dar. Eu já vejo a distância, eu discerno. Que a gente volta para a questão da visão. Que, sinceramente, enquanto algumas pessoas não entenderem sobre visão e trabalharem para adquirir uma visão bíblica para a vida, elas não vão viver a plenitude que elas poderiam viver. Elas não vão. Por quê? Porque quando você tem uma visão, você tem um padrão. Visão é um padrão. Então, tem um padrão aqui, Que padrão? Padrão bíblico. Eu vou sair desse padrão? Não vou. Porque o padrão, a visão, ela já deixa claro para mim. Eu sei que para eu chegar lá, vai exigir isso e isso de mim. Então, eu já sei o que eu ponho, o que eu tiro. O que eu deixo entrar e o que eu não deixo entrar. Porque tem coisas que, se eu deixar entrar, vão atrapalhar a minha jornada. Talvez até eu nunca chegue onde eu quero chegar. Então, eu tenho que ter isso muito claro e saber que a visão, ela impõe uma disciplina e uma disciplina radical. Uma disciplina radical. Você, se você quiser saber os hábitos de uma pessoa, por exemplo, os hábitos alimentares, é facílimo. Você olha para uma pessoa, você sabe o que ela come. Você olha para a vida de uma pessoa, você sabe quais são os hábitos dela. Então, a imagem dela conta o que ela come. Porque a gente sabe, quem come esse tipo de alimento frequentemente, nunca vai chegar talvez num padrão que a pessoa aponta como padrão desejado. Ela até coloca na geladeira dela foto de um padrão que ela quer atingir. Mas dentro da geladeira não tem nada que vai contribuir para aquele resultado que está na porta da geladeira. Entendeu? O que adianta eu colocar na porta da geladeira? E dentro da geladeira, eu colocar outra coisa. Então, é muito lógico. Não precisa de revelação para isso. É lógico. É o óbvio. Né? Óbvio. Os nossos hábitos, a minha forma de falar, vai atrair vida ou morte. Então, eu olho para o resultado da vida de uma pessoa, dá para saber como é que ela fala e, consequentemente, como ela pensa, porque a boca fala do que está cheio o coração. Se ela fala de um jeito, é porque ela pensa daquele jeito. Isso é óbvio, não precisa de revelação. Aliás, já está revelado, a Bíblia já falou. Ela pensa de um jeito, então ela fala. E aí você olha o resultado na vida dela. Não é um bom resultado. Ela não está realizada, ela não está plena. Você observa como ela lida em cada área da vida dela. Já dá para saber.
como ela lida com a família, como ela lida com os filhos, por exemplo. Só da gente olhar como um pai está lidando com o filho, você já sabe o resultado que aquilo vai dar. Por quê? Porque você estudou a Bíblia. Esse é o bom de se estudar a Bíblia, você sabe tudo. Leia a Bíblia e saiba tudo. O que é que eu disse? E saiba tudo. Você lê a Bíblia e você aprende tudo que você precisa aprender. Você sabe que a Bíblia diz, ó, eis que coloco diante de você o bem e o mal, a bênção e a maldição, a vida e a morte. Escolham a vida para que você e seus filhos vivam. Então ela dá a linha e ela mostra para você o que é escolher a vida, o que é escolher a morte. Está tudo ali, ó, tem a listinha feita já, é só colar, só pegar. Ó, se você fizer isso aqui, você vai atrair morte. Se você fizer isso aqui, você vai atrair vida para você. Continue fazendo isso aqui e você vai ter problemas. Faça isso aqui, você vai ter vitória. Ó, se você conduzir seus filhos assim, você vai ter esse problema. Ó, se você conduzir sua família dessa forma aqui, você vai ter esse problema. Se você conduzir suas finanças assim, você vai ter esse problema. A Bíblia fala claramente. A Bíblia é um livro de princípios. E ela deixa claro, se você quebrar esse princípio, isso aqui tem que ser um fundamento na sua vida, uma lei. Se você quebrar, ele vai te quebrar, porque você vai atrair esse problema para você. Então tem problemas que nós temos hoje, que nós estamos reclamando dos resultados. Nós não gostamos desse resultado, nós não gostamos desse problema. Mas o Senhor está dizendo, bom, se você não gosta, então você precisa adquirir o padrão da palavra de Deus. Você precisa decidir ser esse novo tipo de gente. Que não se rende à cultura, que não fala língua, não tem a linguagem da cultura, mas da fé, porque a fé tem uma linguagem. Que não faz como todo mundo. As pessoas precisam olhar e enxergar em você um novo tipo de gente. Essa pessoa é diferente de tudo. Então, quando você pensa, quando você vai para Gênesis 3, ali o diálogo da serpente com a Eva, você vê uma Eva de um jeito. Aí quando a serpente lança o engano, o sofisma, imediatamente altera o modo dela de pensar. Quando altera o modo dela de pensar, altera o comportamento dela. Quando altera o comportamento dela, agora você começa a ver um casal diferente. Você começa a ver um casal que tem medo, que se esconde, que tenta se cobrir com folhas de figueira, que é outra coisa que muita gente tenta se cobrir. Ele tenta resolver o problema da vida dele sem passar pela cruz, sem o sangue. Ele tenta se cobrir com alguma coisa que é como folha de figueira. Alguma coisa que é só como folha de figueira. Alguma ideologia, filosofia. Algumas pessoas tentam se cobrir e resolver suas questões. A verdade é que eu posso expandir isso aqui. As pessoas vivem em busca de um Salvador.
sem ter que passar pela cruz, sem precisar do sangue de Jesus. Pode observar. Hoje o que mais tem são saídas sem passar pela cruz. Inúmeros métodos, a ciência e filosofias, inúmeras, sabe, tem assim, uma cartela que você, para escolher. Várias opções, sem ter que passar pela cruz. O próprio cristianismo sem cruz, que vem crescendo, uma teologia sem cruz, que você pode se cobrir, ter Jesus, sem cruz, sem sangue, sem negar a si mesmo, sem nada. Isso vem crescendo, aliás, de acordo com a Bíblia, isso só vai crescer. Porque esta é a era dos amantes de si mesmos. Essa é a era dos amantes de si mesmos que Paulo falou. As pessoas se amam. Elas se amam de tal maneira que elas se transformam no seu próprio ídolo, porque elas pecam contra Deus para agradar a elas mesmas. É a era do eu quero, eu mereço, eu tenho que ter. Eu não posso viver sem isso. Ainda que isso custe a minha eternidade. Eu não posso. Eu preciso disso. É o tempo em que a Bíblia fala que ia se parecer, seria como o final, como os dias de Noé, um tempo de total indiferença. Indiferença às coisas de Deus, indiferença à verdade, indiferença ao padrão do reino, porque eu vejo gente dizendo que quer o reino, mas não tem cabeça de reino, ignoram a primeira mensagem de João Batista, a primeira mensagem de Jesus. Metanoia. Arrependei-vos, é metanoia. Arrependei-vos, é metanoia, e no hebraico, no grego é metanoia, no hebraico é techuvá, volte ao princípio. Volta lá para o início, vamos lá ler os primeiros capítulos. Vamos lá. Vamos para Gênesis. Para o princípio, para o início de tudo. Como é que tudo foi determinado? Qual o padrão? Qual o padrão de Deus? Quando for falar de casamento, não foi isso que Jesus falou? Não, mas no princípio... Então, mas Moisés deu cado de divórcio. Então, mas no princípio não foi assim. Ele lançou mão do quê? Do princípio. Vamos voltar para o princípio. Vamos lá para o princípio. Como que era no princípio? Como que Deus determinou que fosse? Então, se nós não entendermos isso, definitivamente nós vamos patinar. Porque quando a mente da Eva mudou, o comportamento dela mudou. Porque ali aquele padrão de pensamento deu autorização ao mundo espiritual. Para ela sofrer uma intervenção espiritual. Ou seja, o mal passou a ter controle sobre a mente dela. E agora ela passa a pensar como Satanás quer. Já parou para pensar a quantidade de pessoas que têm pensado como Satanás quer que elas pensem?
E elas pensam de forma desalinhada de Deus. E, consequentemente, elas têm um comportamento desalinhado de Deus. E é por isso que elas não vivem plenamente. Talvez o casamento pleno, a família plena, até na saúde delas, a saúde emocional. Porque vários problemas físicos provêm do emocional. É um problema que começou ali no espírito. Um espírito doente, que precisa ser de verdade regenerado através da fé em Jesus. Quando eu acredito na verdade, eu me movo. O meu comportamento, o padrão de pensamento, ele vai gerar um tipo de comportamento. O meu comportamento, o meu jeito de falar, vem do meu padrão de pensamento. Agora, esse padrão de pensamento está alinhado com o Senhor? Todas as decisões que eu tomo são alinhadas com Deus? Estão alinhadas com Deus? Estão alinhadas à vontade de Deus? O padrão da minha vida é o padrão bíblico? Eu realmente tenho vivido dessa forma, diferente de tudo? O meu jeito de falar, o meu jeito de agir, o meu jeito de tomar decisões, quando olham para mim, elas conseguem já de cara dizer: essa pessoa é diferente. O espírito dela é diferente, a forma dela de falar, o comportamento dela. Esse aí é um novo tipo de gente, isso aí é gente diferente, é gente completamente diferente do que eu já vi. Porque é nesse lugar que nós temos que estar. Nós temos que caminhar para esta direção. Onde as pessoas, elas conseguem ver Jesus antes de você abrir a boca. Só de observar o seu modo de agir ali. Na lanchonete, no aeroporto, no avião. Mas sabe o que é interessante? A maioria que voou, e parece que eles treinam, né? A voz do comandante já é treinada para ser macia, veludada. Então eles garantem, eles dizem que eles querem, que eles vão fazer o melhor para que o nosso voo seja incrível, e agradecemos por terem voado conosco, e não sei o quê, não sei o quê. E aí você é incentivado a simplesmente tirar o sapato, colocar seu travesseirinho, deitar e morrer. Entendeu? Me acordem lá. Você nunca viu esse cara na vida. Você não sabe se ele estava bêbado a noite passada. Você não sabe com quem ele dormiu a noite passada. Você não sabe o estilo de vida dele. Como é que está a vida dele. Mas você dorme. Porque tem alguns que dormem, que eles impedem a gente de dormir, de tanto que eles roncam. Eles não dormem, eles morrem. É o sono da morte. Você não vê mais nada. Então, a pessoa... E eu fico, às vezes, eu vou analisando aquilo, eu penso, gente, quanta confiança, né? Quanta fé. Que fé esse povo tem. Eu continuo mantendo a minha fé no meu Pai, entendeu? Eu oro, eu clamo, eu falo com Ele, eu confio nele.
Mas tem gente que tem uma fé. Ele simplesmente acredita que aquilo vai dar tudo certo sem ele orar. Acredita, tem gente que entra, ele nem ora, ele nem pede, ele nem busca. Mas o meu ponto aqui é que se você é capaz de acreditar em alguém que você nunca viu na vida, que você não sabe nada da vida dessa pessoa. Como algumas pessoas podem duvidar e precisar de 1 milhão de sinais? Eu preciso de mais um sinal. Não, porque olha, é o seguinte, Senhor, se o Senhor fizer aparecer uma pomba branca, aqui, ali, assim, tal lugar, e se ela vir na minha direção, eu vou entender. Aí eu vou entender. Então ele precisa de sinais, tantos sinais, para ele poder tomar uma decisão. Não basta uma palavra, ele precisa de sinais e mais sinais para tomar uma decisão. Mas muitas vezes ela coloca confiança na palavra de um homem que é falível. E pode abrir o leque. Às vezes alguém que te prometeu algo, você nem sabe direito. E você já coloca a sua confiança naquilo, e você já se firma naquilo. Mas em relação a Deus, você não fica com a palavra. Você não depende da palavra. Você duvida dela. Você pede mais uma confirmação, e eu preciso de mais uma prova, e de mais uma confirmação, e de mais um sinal. Deus já falou com você não sei quantas vezes, mas hoje, Senhor, hoje lá no culto tem que acontecer isso, e alguém vai ter que vir, alguém que vai fazer isso comigo, que vai fazer aquilo outro, ou a bispa vai fazer não sei o quê, se não fizer, não é de Deus, mas ele já não te deu a palavra. Lembra dos 2 homens do caminho de Emaús, que ele trabalhou para que eles o vissem, que eles conseguissem ver o Senhor na palavra. Nós não precisamos disso tudo, nós precisamos crer no que ele está falando. Mas esse modo de pensar distorcido da palavra, distorcido de Deus, é o contrário, tem roubado o futuro de muitas pessoas. E será que você vai permitir isso? Será que alguns vão voltar para o Brasil e vai ficar só o quê? As compras que você fez, ou os parques que você foi, as fotos que você tirou, abasteceu sua rede social de novidades. E aí chega lá, daqui a pouco, vem a ressaca da viagem, se abasteceu demais, as redes vêm um pouco mais de ressaca, e um peso, e aí aqui você estava todo animado, aí você, oh meu Deus, é a bola de chumbo, é a bola de chumbo. É um peso infernal, meu Deus, e aí nada tá bom, e uma insatisfação, e um vazio. É engraçado que um dia eu estou pregando sobre isso, depois chega uma mensagem para mim que a pessoa falou assim, Bia, você estava lá em casa e você entrou no meu coração? Ô bispa, não, eu não estava lá lá na sua casa, nem entrei no seu coração, mas o Espírito Santo estava, e ele estava vendo, atento, como você pensa, os seus sentimentos, e as respostas equivocadas que muitas vezes são dadas. Porque algumas pessoas, elas dão respostas equivocadas, desalinhadas de Deus, aos problemas, a maneira como elas respondem à vida é muito ruim.
Elas dão uma resposta ruim para a vida, elas dão uma resposta ruim para o dia a dia. A rotina delas, que deveria ser a melhor, equilibrada, não é. Não é. Não é. Elas até conseguem ser boas pessoas, digamos assim, quando elas saem dessa rotina. Aqui em Orlando, na Flórida, elas conseguem ter bom humor, e estão alegres, e estão para cima. Mas quando? Porque isso está fora da rotina, você vai viver isso aqui o tempo todo. E quem já vive aqui, já tem que ter uma rotina, que isso aqui já se tornou normal. Não é mais uma coisa incomum, é comum. É como viver em qualquer outro lugar. Tem que levantar cedo, tem que trabalhar, tem crianças para levar para a escola, tem uma casa para limpar. Aqui você tem casa para limpar mesmo. Você deu a porta e a certeza que você tem casa para limpar. Você vai ter que limpar a casa. Então, você vai ter que ter você entra numa rotina, então você sabe, você entende por inteligência que você tem que ter uma rotina saudável, com pensamentos saudáveis, com decisões saudáveis, com um comportamento saudável, porque senão você vai estragar com a sua vida. E Deus não quer que algumas pessoas aqui, que vêm estragando com a vida, porque quando você aparece, você é a melhor pessoa do mundo. Tem gente aqui que quando aparece, é muito bem-humorado, é a melhor pessoa do mundo, mas no seu dia a dia, a vida é ruim. A vida não é alegre, não é uma vida que vale a pena ser vivida, porque as escolhas não estão alinhadas com Deus. E por que não estão? Porque o padrão de pensamento está errado, porque esse padrão de pensamento errado gera um comportamento errado. Aí você age desalinhado de Deus, fala desalinhado de Deus, vive desalinhado de Deus, como que vai ser feliz? Como que uma pessoa vai estar feliz assim? Não tem como. Algumas pessoas ainda têm ídolos. Por exemplo, o vitimismo é um ídolo. A amargura é um ídolo. São ídolos. No que você tem se especializado? Em Deus? Ou em coisas menores? Porque eu tenho dito, tem pessoas que elas têm se especializado em coisas muito pequenas, inferiores, menores. Gente, tem pessoas que sabem descrever, discorrer e falar, e assim, é um guia turístico dos parques, mas se você perguntar coisas básicas da Bíblia, a pessoa não sabe. Ela se especializou em coisas menores. Não estou dizendo que você não tenha que ir, eu quero te motivar. Você vai ver, o bispo, é uma inauguração, por favor, eu vim também, eu quero... Meu filho, divirta-se, desde que você seja esse novo tipo de gente em qualquer lugar. Em qualquer lugar. Divirta-se. Tem amigos, comam, riam, mas que seja algo saudável. Tem uma vida saudável é uma vida alinhada com Deus. Se a sua vida não é alinhada com Deus, ela não é saudável. Se você não tem um padrão de pensamento bíblico, você não tem um comportamento que vai te levar a ter uma vida saudável. E começa com disciplina.
autodisciplina. Disciplina, a disciplina mais importante da sua vida, ela começa aqui, ó. Aqui, ó. Como você pensa. Se você não disciplina a sua mente, você já perdeu na vida. Ou você tem disciplina mental, ou você já fracassou aqui. Todo o sucesso da vida de uma pessoa depende da disciplina mental. Porque a mente é a porta do coração. E a pior coisa é uma coisa errada descer ao coração, porque aí você tem um problema. Enquanto está no campo, só aqui ó, da mente, mas o pior é que o que era só um pensamento, virou um sentimento, que se transformou num padrão, num estilo de vida. Então observa, para, senta, antes de ir embora. Por favor, conversa com alguém da sua confiança. Todo mundo tem que ter um amigo de verdade. E amigo de verdade é aquele que desce a lenha. Esse é o seu amigo. Aquele que diz, não, você está lindo, você está maravilhoso. Não, não precisa mudar nada, não. Isso, foge dele. Isso é o próprio Satanás. Ele não é seu amigo. Estou já te contando, você tinha um assim, eu já estou dizendo, sai de perto, ele não é seu amigo. Porque amigo de verdade é aquele que Provérbios fala. Não é aquele que dá beijinho, é aquele que fere, não é? Porque às vezes dói o que ele fala. Mas como a gente vive num mundo de mimizentos, de feridentos, as pessoas já ficam... Não, se eu falar isso aqui... Não, você tem que ser essa pessoa bem resolvida. Eu quero ouvir, talvez eu estou um cego. Eu sou uma pessoa cega. Se seu melhor amigo é o seu cônjuge, senta e fala, ó, desce a lenha, pode falar mesmo. O que você está vendo? Porque talvez eu estou cego, eu quero ver. Hoje eu estou igual o cego de nascença. Eu quero sair dessa reunião dizendo, eu era cego, mas agora eu vejo. Eu não quero mais viver assim. Essa pessoa tola, cega, que não enxerga nada, que está tropeçando nas próprias pernas. Eu não quero isso mais. Espera aí, está errado. Eu estou orando para Deus mudar uma área da minha vida. Mas ela não vai mudar sem antes eu mudar o padrão de pensamento. Enquanto eu pensar do jeito que eu penso, eu vou agir do jeito que eu venho agindo. E eu vou ter o quê? Os resultados que eu sempre tive. E aí você fica ali, ó, na esteira da vida. Alguém quer... Escuta, querido, tem gente que nem quer mais saber de esteira. Quer caminhar na rua. Porque parece que a vida, parece que anda mais do que ficar lá na esteira, na esteira. E a gente está numa esteira. Na esteira da vida. Ele anda, e ele olha, é a mesma paisagem. Ele olha, não está saindo do lugar. Na esteira da vida, na esteira da vida. Ele olha, o casamento dele está do mesmo jeito. A imagem dele está do mesmo jeito. O financeiro dele está do mesmo jeito. Servem a um Deus grande, mas são nanicos, porque tem uma cabeça nanica. Eu te amo, hein? Glória a Deus. Amém. Tem tudo aqui fora. As feridas feitas por um amigo sincero são melhores do que os beijos de um inimigo. O Senhor está falando com pessoas aqui.
E é interessante que esse estudo, ele cresce, ele vai crescendo, mas eu sinto do Espírito, tanto que eu nem fui mais lá. Eu já estou aqui. Porque esse é o assunto. É disso que você precisa. Você tem que mudar seu padrão de pensamento. E se você tem alguém que você vê que ele está na esteira, ele não sai, é sempre o mesmo disco furado, é o mesmo assunto, você mesmo tem que olhar, para de dar volume a isso, para de dar essa importância, porque você não está ajudando essa pessoa. Muito pelo contrário, ela precisa de um viciado como ela para estimular o vício dela. Porque você não vê que um viciado, ele sempre sai correndo atrás de satisfazer o vício dele? Imagina uma pessoa que fuma, acabou o cigarro, ela não sai desesperada atrás do cigarro para satisfazer o vício dela? Então, um viciado é assim. Um viciado em reclamação, ele precisa de alguém que dê a ele, sabe, a importância, ou até mesmo que discuta com ele para ele ser um mártir. Porque aí se discutir com ele fica pior, fica melhor para ele, acredite. Não sou eu que estou falando isso não, viu? Eu tenho Bíblia para contar, está em Provérbios. Tem gente que, em Provérbios diz que a pessoa se alimenta, ela pode se alimentar do ódio, ela pode se alimentar da amargura, ela se alimenta da dor. Você nunca ouviu falar, nunca leu na Bíblia, ou nunca encontrou uma pessoa na vida que ela simplesmente se alimenta da dor dela, ela chega a botar aquela música da sofrência, ela precisa sofrer, é assim, ela tem prazer na dor, ela tem prazer no sofrimento. E por quê? Porque se ela se libertar, ela acredita numa mentira, que se ela for livre, ela não vai mais atrair a atenção das pessoas. Então ela prefere atrair da pior maneira, da pior forma, porque ela não acredita. Olha que loucura, olha que roubo. Ela não acredita que ela pode ser respeitada, admirada, construindo uma grande vida. Gente, eu lido com gente. Eu tenho nomes. Ela simplesmente não acredita que ela é capaz. Ela acredita que a única saída para ela existir é sendo ou bobo da corte. Você não vê que tem gente que tem que ser um engraçadinho? É como ele aprendeu a sobreviver? Ou ele tem que estar sempre com a cara moada, de dor, de sofrimento, e sempre mostrar que ele é uma vítima de todo mundo, uma vítima da família, que ninguém se importa com ele? Tem alguém em casa? Que ninguém se importa. Porque ele não acredita que ele não precisa ser o bobo, a vítima, o mártir, mas um instrumento de sabedoria, de inteligência, de força. Ele não acredita.
E o que você vai fazer se a pessoa não acredita? Por que tem pais que não corrigem os filhos? Porque eles são escravos de uma carência, ou até mesmo de uma culpa. E eles são tão carentes que eles morrem de medo de corrigir o filho se fechar com ele. Ele não entendeu nada. Já tem pesquisas de gente séria e universidades aqui na América seríssimas que comprovam que os filhos pedem para serem corrigidos. Que os filhos que não foram corrigidos criaram um sentimento de amargura contra os pais porque não se sentiram amados. Você não busca amor de filho, você busca respeito. Aliás, você se coloca no lugar. E ponto. Desde quando que filho precisa te amar? Para com isso, onde você encontra isso na Bíblia? Quem tem que te amar? Ele tem que te honrar. É o que diz a Bíblia. Honrar, ele vai ter que honrar. Se ele quiser longevidade e ser bem sucedido. Não é a Cleo que está falando. É a Bíblia, eu te provo. Não tem nada. Tudo que eu estou falando eu provo para você. Ele tem que honrar você. Você o ensina a honrar você. É óbvio que nós amamos os bichinhos, nós queremos beijar, abraçar e tal. Mas chega um momento que do mesmo jeito que você beijou, abraçou, apertou, você diz, epa, pare já. Não passa desse limite. Teu limite é esse. Não. Você dá limite para ele. Ele tem que saber, daqui eu não posso passar. Se eu passar, eu vou ter problemas. E você não esgota tudo. Você pode seguir todo o padrão bíblico. Deus não fala 1, 2, 3. Então você fala para ele, ó, se eu tiver que chegar na terceira vez falando a mesma coisa com você, eu vou tirar tal coisa de você. Só que quando você diz que vai tirar, você tem que tirar e pronto. Não pode mais agora, ai, coitadinho, meu Deus do céu, uma semana sem tablet. Meu Deus, uma semana. Oh, acho que ele vai traumatizar. Uma semana. Gente, eu estou fazendo brincadeira, mas tem gente que é um dia. Meu Deus, eu já vi mãe. Ai, ele deixou ele 24 horas sem tablet, você acredita? Coitadinho. Gente, eu tenho medo, vai que ele traumatiza. Não, ele não vai traumatizar. Ele vai traumatizar se você não colocar limites. Mas por que eu estou abrindo aqui? Para mostrar o seu padrão de pensamento. Você precisa se ver. Você precisa, neste momento, ver o que você não estava vendo. Se você continuar pensando do jeito que você pensa, você vai continuar se comportando do jeito que você se comporta. E você vai continuar tendo os resultados que você tem tido. É isso que você quer? Não precisa levantar a mãozinha. Você está feliz da vida com o seu financeiro? Eu ouvi um não aí, ó. Ouvi um não. Você está feliz da vida? Show, pode continuar do jeito que está. Eu posso ligar com você. Senhor, não muda nada, Senhor. Pode ligar? Senhor, não muda nada, Senhor, porque, ó, Senhor, está bom demais o financeiro dessa pessoa. Tá vendo?
Isso é padrão de pensamento. Então, veja bem, se eu continuar pensando do mesmo jeito, eu vou ter o mesmo padrão para lidar com a vida, com as coisas da vida. E aí eu posso abrir, continuar, e com o seu casamento está maravilhoso, não precisa mudar nada. E na criação dos seus filhos estão assim, incríveis, um exemplo, seu cartão de visita. Seu corpício. Misericórdia, Jesus, misericórdia. Ajuda-nos, Pai. Depois de Orlando, o povo serve cada comida. Você pensa, escuta isso aqui, vamos economizar, dá para 4. Você só pediu um lanche, aí vem aquele monte de frituras. Não é? Você não foi nesses lugares onde tem fritura, batata frita, um monte de coisas, e molhos, e molhos. E o refrigerante lá, refil, né? Como é que é, amor? Né? Deste tamanho. E você pensa, ai, adorei. E você vai lá e enche de novo, só tem açúcar. Então, você está feliz? Então vai olhando. Como você responde quando você, por exemplo, você está arrumando, vamos lá, você está se preparando para sair, você bate, dá uma topada no dedo. O que sai naquela hora? O que sai? Você vai descobrindo. O que sai? Vai sair o que está dentro. Não vai sair outra coisa. Ali você sabe. O que está dentro de você? Vou te falar, faz tempo que isso não acontece, está debaixo do sangue de Jesus, porque você não pode falar. Toda vez diante de Deus, antigamente, mas muito antigamente, ia sair um M bem grande, um droga, um inferno, e eu ia chutar a cama como se ela fosse culpada, eu ia empurrar, ia me dar um nervo, que eu ia quebrar a cama quase, quando não quebrava alguma coisa. Depois que eu fui me enchendo da palavra, com o passar dos anos, se isso raramente, faz tempo que isso não acontece, mas que eu me lembro, a última vez que eu bati o cotovelo, porque você bate o cotovelo, é um trem também, né? E isso que aconteceu recente, isso e tal. Eu só peguei e fiquei assim, ai Jesus, 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 Jesus. Aí a hora que você para se ouvir, você pensa, meu Deus, como eu estou convertida. Louvado seja Deus pela batida, porque saiu o que estava dentro, descobri, estou convertida, muito convertida. Então é isso, só vai sair o que está lá. Quando um funcionário te dá um problema, quando alguém breca na sua frente, é aí que você vai descobrindo o que está dentro de você, porque é só na pressão, quando você é espremido, que vai sair. Aí você vai descobrindo coisas sobre você, por isso você precisa prestar atenção. Quando você é contrariado. E agora, nós vamos nos levantar e você vai refletir. Você não tem que voltar para a sua rotina, seja aqui, seja no Brasil. E manter um padrão que não está encaixado nesse novo tipo de gente. Gente que pensa como o Senhor. Gente que fala como o Senhor. Gente que lida com a vida e com os problemas da vida
alinhada a Deus, ter um coração alinhado com Deus. Espera aí, se eu tenho esse resultado, isso é fruto do quê? Do meu modo de pensar. Porque o meu modo de pensar vai imediatamente me levar para um comportamento. Porque ele vai gerar um sentimento que vai me levar para um comportamento. E esse comportamento, talvez ele tenha me prejudicado tanto, mas eu estou tentando resolver algo aqui fora, quando Deus está tentando, está trabalhando para mostrar que o problema está aqui dentro. Se eu não mudo a minha maneira de pensar, se eu não sofro uma renovação mental, se eu não me disciplino, como que alguma coisa vai mudar na minha vida? Como? Se toda vez que eu vou lidar com filho, com finanças, com cônjuge, no dia a dia, saem de mim as mesmas coisas. O mesmo padrão, a mesma forma de falar e de resolver as coisas. Toda vez que eu tenho um problema, eu resolvo da mesma forma. Tem gente que toda vez que ele tem um problema financeiro, ele tira de quem? De Deus. Ele tem um problema, ele tira de quem? De Deus. Ele para de vir na igreja, ele para de cultuar, ele para de adorar, ele para de dizimar, ele para de ofertar. Quer dizer, a primeira coisa que ele faz é mexer na única parte, na parte que tem o poder de sustentar a pessoa e de dar vitória a ela. A área que vai dar vitória a ela. Então Deus quer mexer nisso. Porque tem gente que está sofrendo por um único motivo. Pela forma que pensa. Se você mudar a sua forma de pensar, você vai mudar toda a sua vida. E a minha Bíblia, nossa Bíblia diz isso. Nós fomos chamados para ser um novo tipo de gente que pensa como Cristo, fala como Cristo, age como Cristo, e consequentemente ele algum dia teve derrota em alguma área. Se nós agirmos como ele, nós não teremos mais derrotas. Porque se tem uma coisa que não é para acontecer, para você ter derrota. Você sabia que biblicamente nenhum cristão deveria sofrer derrotas? E tem até uma palavra, uma frase bíblica que você repete o tempo todo, mas já de tanto repetir, talvez, não sei, ela perdeu o peso e o entendimento, a revelação que ela tem. Qual é? Claro que você sabe. Em todas as coisas, somos mais que vencedores. Então não é para você sofrer nenhuma derrota. Porque está dizendo que qualquer coisa que venhamos a enfrentar na vida, ele já está dizendo, você já luta com a vitória. Porque também tem uma outra passagem que diz, se chegou na sua vida, você pode passar, você tem estrutura para passar. Qual é? Deus não nos dá nada além do que possamos suportar. Então, se chegou na minha vida, já chegou com graça para eu passar. E na vida do cristão é um negócio tão impressionante que quando ele cai, cai em pé. Ele cai em pé, porque é assim, é um negócio tão incrível, que a Bíblia diz que o justo cai, não tem quem levanta. O ímpio cai, não tem quem levanta. O justo, ele cair 7 vezes, ele vai se levantar. E tudo, a Bíblia diz, vai cooperar, vai contribuir para o bem dele. No final, ele sai melhor. Ele sai melhor. Ele tem aquilo alavanca a vida dele. Aquela situação vem na vida dele, não para
levá-lo a sucumbir, mas para alavancá-lo. Então, quando você acredita na verdade, você nunca mais aceita mentiras na sua vida. Se coloque em pé, por gentileza. A mão no seu coração. Com seus olhos fechados, só repita isso comigo. O padrão de pensamento que você mantém molda o seu comportamento. O que abre um espaço para uma intervenção espiritual. E aí, lembra que eu disse que pelos seus hábitos dá para saber o que está habitando numa pessoa? Porque todos os hábitos geram uma habitação. Dá para você saber. Pelos seus hábitos. O que está habitando em você? Você é uma pessoa que tem paz, que tem energia, que tem alegria, que tem força. Você é uma pessoa perdoadora. Enfim. Se eu continuar acreditando nas mentiras, talvez você, o seu pai ou a sua mãe, alguém que cruzou seu caminho, não vamos dizer que foi por maldade, por falta de sabedoria, talvez falou coisas pesadas para você. Que você não podia, que você não ia conseguir, que não era para você. E você acreditou nessa mentira. Quais as mentiras que você tem carregado com você, que você tem acreditado? Quais? Não tem que ser assim. Como é que você pensa? Talvez o seu modo de pensar está te escravizando tanto. Todos os seus problemas provém dessa mentalidade. E aí você não gosta dos resultados. Mas uma decisão tem que ser tomada. Se algo não funciona, o que a gente faz? Você tem visto ultimamente que tem coisas que, aqui por exemplo, na América, praticamente quase nada compensa arrumar. Quando dá problema, sai mais barato você comprar algo novo. Então eu vejo gente tentando meio que trocar uma pecinha, dar uma recicladinha, fazer uma... E o negócio não resolve. Sabe, tem que parar, fazer uma risca no chão, mudar as coisas de vez, sofrer uma renovação mental, jogar tudo isso fora. E não importa quantos anos você tenha. Lembra que Abraão tinha 75 e ele zerou a vida dele e recomeçou? Lembra que o ministério de Moisés começou aos 80? Que ele precisou de 40 para se limpar? E ele ainda fez muito até os 120? Então não tem que perder a vida. Eu penso que essa palavra vem para animar você a não jogar sua vida fora, não perder mais nem um dia com aquele pensamento de que já foi muito, já perdi muito, já fui longe demais. Não, faz uma risca no chão. Vamos botar a vida em ordem.
Vamos nos levantar. Você pode consertar praticamente tudo, se não tudo. Porque, obviamente, às vezes, você já não tem algumas pessoas mais com você, que talvez não tem mais como estar, mas você pode mudar muita coisa. Você pode mudar o rumo da sua vida completamente, mudando o seu padrão de pensamento. Mas, o Senhor veio para aquele que está perdido. E Ele disse também, deixou claro, que quem precisa de um médico é quem está doente. Então, enquanto eu não reconheço que eu tenho um problema, eu não lido com aquele problema. Ninguém vai no médico, eu não acredito em alguém aqui que decidiu, hoje eu vou passear, eu vou no doutor fulano, adoro passear lá. Óbvio que você não vai fazer isso. Você quer passear, você vai para o shopping, você vai para a praia, você vai para um parque, eu não sei. Ninguém vai visitar vai passear no consultório de algum doutor. Não pessoas normais. A gente vai até o consultório médico quando nós temos um problema que nós provavelmente já tentamos resolver em casa. E aí nada resolveu e a gente agora fala, eu preciso ir lá, eu preciso de uma consulta, eu vou marcar uma consulta. Eu vou ao médico. Se eu não reconheço que eu estou perdido, eu nunca vou em busca de um salvador. Então, se eu não reconheço que tem áreas da minha vida que estão ruins, até, por que não admitir se estão fracassadas? É só admitindo que eu vou alinhar a minha vida, que eu vou consertar o que eu preciso consertar. Porque se eu estiver aqui ouvindo a palavra, não, essa palavra não é para mim, não, tô ótimo, tô bem, comigo tá tudo bem, minha vida tá ótima. Nada vai tocar seu coração, porque você não precisa do médico, você não precisa do Salvador. Mas quando eu reconheço, eu me curvo diante disso e eu digo, me ajuda, Deus. E aí? Você precisa de ajuda? Se você precisa de ajuda, fala com Ele agora. Me ajuda, Deus. Eu quero sair daqui diferente. Eu quero tomar decisões hoje. Eu quero viver com sabedoria. Eu quero viver alinhada com o Senhor. Eu quero ver as coisas com a sua ótica, com o seu olhar, com a sua visão. Eu quero a visão bíblica para a minha vida. Eu quero o padrão bíblico para a minha vida. Eu quero, Senhor, a partir de hoje, alinhar o meu coração ao seu. Você sabe que na Bíblia, o número 1 fala de unidade, o número 2 fala de acordo. Andarão dois juntos se não estiverem de acordo, de concordância. O número 3 fala da Trindade. E assim, número 5 da graça, 7. Da perfeição, 8 do recomeço. 9 do julgamento.
4, esqueci o 4, dos 4 cantos da terra, dos 4 ventos. Então eu creio que o Senhor fala de 2 e 5, eu tenho graça para você. E como é que você vai andar comigo se você não fizer um acordo comigo, não estiver alinhado comigo? Eu quero um alinhamento. Eu não vou mais ceder esses pensamentos de incapacidade, de complexos, de fragilidade. Eu não vou mais deixar que isso amargure meu coração. Eu não vou mais deixar que o passado me atormente. Eu vou me levantar agora e eu decido me arrepender. Porque o Senhor, as pregações, o Senhor chegou dizendo: arrependei-vos, metanoia, que é a mudança de mente. Ele chegou dizendo: para você viver o reino, tem que ter cabeça de reino, coração de reino, tem que viver debaixo do padrão do reino, tem que ter a mentalidade do reino, senão não vai desfrutar do reino. Tem gente querendo viver o reino, sem ter cabeça de reino, sem ter coração de reino, mas hoje Ele está dizendo: chegou a hora de você quebrar esse padrão, de você arrancá-lo da sua vida de vez. Hoje, Nem a morte e nem a vida, nem o presente ou o porvir vão me separar de ti. O teu amor me atraiu, eu não quero mais fugir. Não, como eu preciso estar aqui, Deus. Nem a morte e nem a vida, nem o presente ou o porvir vão me separar de ti. O teu amor me atraiu, eu não quero mais fugir. Não, como eu preciso estar aqui. Nem a morte, ao admitir, nem a vida, talvez você precise de ajuda, presente ou porvir, que alguém ore por você e concorde com você e te ajude a sair disso, porque você não quer mais. Se você precisa de verdade, tem esse quebrantamento, você nem precisa sair do seu lugar. É só você levantar a mão. Estamos todos com os olhos fechados. E agora eu quero que os bispos, as pastoras, vão até essa pessoa, ore com ela e dá um basta nisso, porque ela não quer mais viver assim. Ela não quer mais esse resultado financeiro, ela não quer mais esse resultado familiar, ela não quer mais esse resultado na saúde dela, ela não quer mais esse resultado, ela não quer mais. Ela não quer mais. Ela não quer mais. Não volta não. Não volta assim. Peça ajuda. Levanta sua mão com fé e diga: eu não vou mais pensar assim, eu não vou mais agir assim, eu não quero mais esse padrão na minha vida, eu não aceito mais. nem a morte e nem a vida, Se um obreiro ainda não chegou até você, presente ou é só você manter suas mãos erguidas e não desistir.
fugir. Não, o meu preciso. Chega! Estará. Eu não vou mais permitir essa habitação maligna, esse domínio maligno das igrejas, onde está o batalhão da cura, pastores, obreiros. É dia de libertação. Chega! Eu não vou mais viver assim. Estará aqui, Deus, nem a morte e nem a vida, nem o presente ou o porvir vão me separar de ti. O teu amor me atraiu, eu não quero mais fugir. Não. Eu estou vendo aí pessoas com a mão levantada. Volte a levantar a sua mão se você não recebeu a oração. Eu quero muito que você receba essa oração. Eu quero muito que você receba, porque eu acredito que é um portal de mudanças aqui. Há um portal de libertação aqui, de cura mental, cura do coração, renovação mental. Em nome de Jesus, agora, Senhor, faça essa obra, meu Deus. Sempre de suplicar, mais perto que Vou passando, eu tô vendo de cá. Tem pessoas com a mão levantada aqui, tem aqui. Não desista. Levante-se e diga: Deus, ajuda-me, Deus, ajuda-me, Pai. Eu quero mudanças na minha vida. Eu não quero mais pensar assim. Eu não quero mais esse padrão. Eu não quero mais esse comportamento. Eu quero mudanças, Deus. estar mais perto, quero estar, meu Deus, de ti. Aleluia. Nem a morte e nem a vida,
Essa foi a sua mensagem, Senhor. Não é a mensagem da Cleo. Arrependei-vos, metanoia. Quantos problemas, Senhor, que se encerram só mudando a forma de pensar. Quantas situações que são simplesmente encerradas, elas desaparecem, mudando a forma de pensar. Quantos testemunhos, Senhor, que nós recebemos, que foi fruto exatamente de um padrão renovado, que levou a um comportamento diferente, a uma resposta diferente. Quando nós entendemos isso, Senhor, nós nos posicionamos na vida diferente, nós conseguimos viver o que a sua palavra nos instrui, alegrai-vos sempre, porque agora não tem a ver com sentimento, tem a ver com uma decisão. Em tudo, deem graças. Agora não tem a ver com se a minha vida não tem nenhum problema, mas com que eu sei, que eu já tenho vivido. E a paz que excede todo o entendimento guardará os seus corações. Ou seja, eu seguro a paz, deixo-vos a minha paz, eu mantenho a paz, a despeito de qualquer coisa. Eu sou capaz de manter a paz, porque agora é como eu penso, é o que eu acredito. Que eu seguro a paz, eu seguro a alegria, eu decido ficar com o que eu sei, não com o que eu sinto. Eu oro, Senhor, porque não é uma palavra nova, mas é uma palavra tão necessária, viva, e que eu vejo as pessoas carentes dela, porque às vezes estamos pedindo orações pelas finanças, pela saúde, pelo financeiro, pela família, e o que o Senhor está dizendo é: muda o seu modo de pensar, consequentemente o seu modo de agir, e você vai ver mudanças. Quantas pessoas que pagaram todas as suas dívidas e voltaram a endividar de novo, porque o problema nunca foi dinheiro, mas o padrão de pensamento. Quantas pessoas que se casaram e se separaram, Senhor, não foi nenhuma vez nem duas, e o problema nunca foi trocar de parceiro, mas é o comportamento, é o padrão de pensamento, é a forma que a pessoa lida com a família, com o casamento. Quantas pessoas, Senhor, que até já emagreceram como elas queriam, mas elas voltaram ao mesmo lugar. Algumas passaram até por cirurgias e voltaram ao mesmo lugar. E ficou evidente que o problema não era físico, o problema era mental, emocional. E quando eu acredito na verdade, a verdade me guia, a verdade me conduz, a verdade me leva. Conhecereis a verdade, ela te libertará. É a verdade que nos liberta, é a verdade que nos conduz. Quando eu creio na verdade, a mentira não me domina, a mentira não me conduz, a mentira não tem mais poder sobre mim, mas a verdade me leva, a verdade me guia, a verdade vai rompendo e abrindo caminho. A verdade é o padrão, a verdade, Senhor, é uma visão de vida, porque quando eu acredito na verdade, eu não vou mais ceder para as mentiras de antes, que eu não posso, não consigo, não é para mim, nunca vou conseguir, é difícil demais,
eu nunca mais vou me sentir incapaz, ainda que eu me sinta, mas isso não vai me impedir de agir. Não vai. Eu oro para que hoje rompimentos poderosos estejam acontecendo. Traga rompimento, Senhor. Traga um renovo mental. Tira as escamas dos olhos. Tira o argueiro. Tira, Senhor, o agravo dos ouvidos. Traga um renovo para a mente dela. Muda a visão dela. Senhor, traz um renovo. Traga um renovo interno, um renovo mental. Senhor, muda o que está dentro. Ajuda ela a ver e a entender o que até hoje ela não tinha entendido. Desvenda para ela e dê a ela força, o poder para ocupar esse lugar. Eu oro, Senhor, porque eu vejo que é isso que tem faltado em muitas pessoas. Acreditar na verdade e ficar com ela. E acreditar que ela pode. E fazer a despeito de qualquer sentimento. Ela ficar com o que ela sabe. A verdade é que eu posso. A verdade é que eu não estou aqui para sofrer derrotas. A verdade é que eu tenho o Espírito de Deus na minha vida. Isso significa que eu tenho 7 espíritos, que é a imagem do candelabro, que hoje, Senhor, ela seja guiada pelos 7 espíritos, que esse candelabro esteja com essas 7 lâmpadas acesas, iluminando a vida dela, os olhos no entendimento dela. Ainda em Efésios, a oração de Paulo foi essa, que o Senhor iluminasse os olhos no entendimento. Ainda o Senhor falou: se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz, mas se eles forem maus, a tua vida será tenebrosa. Isso significa que a forma como nós olhamos não é só essa vista, mas é uma visão interna, é um padrão mental, é uma visão de mundo, é uma cosmovisão que não é bíblica. Mas eu oro hoje para que ela tenha visão bíblica, uma cosmovisão bíblica, um padrão bíblico, e ela decida alinhar a vida dela com o padrão bíblico. Isso, estenda suas mãos para frente e faça um movimento de alinhamento. Alinhamento. Concentre-se nisto. Concentre-se nisto, Agora volta aqui, ó na sua mente, do lado, como um tapa de cavalo, Hoje, eu saio daqui com a minha mente alinhada com a de Deus. E eu vou trilhar um caminho alinhado ao de Deus. Alinhado. Alinhamento, volta, alinhamento, fecha. Porque quando você tem um padrão, ele não é aberto, cabe tudo. Não. É um caminho estreito, A visão, ela impõe regras, ela impõe limites, Ela impõe, Mantenha mais um pouquinho assim, Já agora de cara, eu quero que você pegue 7 coisas que você está jogando, Tem um corredor, 7 coisas que você vai fazer assim, Tô tirando. Fala pra você, não precisa verbalizar, faz. Pelo menos 7 que você tem, no mínimo você tem 7. Isso eu tenho certeza. A maioria tem mais. De coisas que você está tirando agora. Tirando, Tô tirando, porque, não cabe. Tira. Vamos. Tira. Tem mais alguma coisa? Vamos. Passou de 7. Você tomou consciência. Eu estou dando a você consciência. O Espírito Santo está dando a você consciência. Alinhado.
Baixe a sua mão, consciente de como você vai responder às demandas da vida agora. Fala para você mesmo que você vai ser como Mardoqueu, o vigia de você mesmo. Porque Jesus falou: vigiai e orai. Você vai guardar o que você tem para que Satanás não tome mais de você. Não é isso que Jesus falou? Guarda o que tens para que ninguém tome a sua coroa. Então você vai sair daqui guardando o que é seu. Essas coisas roubaram a minha vida por anos, mas não vai roubar mais. Eu estou livre disso hoje. Em nome de Jesus, eu abençoo a sua vida e declaro que você, pelo Espírito Santo, está tendo um novo começo e você não será a mesma pessoa. As pessoas que já estão com você verão diferença, vão falar que viram diferença. Quando você chegar em casa, seus familiares vão falar sobre a diferença, que você mudou, seu padrão mudou, seu jeito de viver, seu comportamento. Porque quando muda, nosso padrão de pensamento muda também o nosso comportamento, o nosso estilo de vida. E é isso que todos nós queremos. Muda o nosso modo de falar. Eu abençoo a sua vida. Nesse domingo maravilhoso. Nesse segundo dia de um culto, de cultos especiais. Trazendo, buscando de nós, buscando de Deus para nós. Essa graça maior. Para vivermos a nossa vida. Senhor, nós queremos viver uma vida que te honra. E nós decidimos que nós saímos daqui, até o nosso andar, nós até crescemos, nosso ombro endireitou, nossa cabeça levantou. Porque nós já estamos pensando diferente, vendo a vida diferente. Porque basta mudar o modo de pensar. Já muda o nosso olhar de mundo, a nossa visão de mundo. Isso é o que diz a sua palavra. Obrigada por tudo. Louvado seja o teu nome, Senhor. Mais uma vez eu agradeço por essa reunião, por essas 2 reuniões que o Senhor nos presenteou. Eu agradeço pela vida dessas pessoas maravilhosas que têm estado aqui, que vieram, algumas vão partir logo no início da semana, outras vão estar mais tempo para nos alegrar. Mas todas trouxeram muita alegria para o nosso coração. E eu quero pedir que o Senhor, como elas abençoaram a minha vida, abençoaram essa igreja, abençoaram a vida da equipe que está aqui, do Mu, da Mariana, das meninas. Eu peço que o Senhor derrame uma graça maior, um favor maior na vida de cada um. Eu oro, Senhor, para que venham bênçãos multiplicadas, para que uma graça maior venha sobre eles. Eu quero pedir ao Senhor, meu Pai, ontem eu os ungi, os abracei, tive a alegria de abraçar um por um. Hoje eu quero pedir ao Senhor que o Senhor recompense cada um, favoreça-os grandemente, e que eles ainda possam ter momentos muito agradáveis, que esse passeio seja inesquecível por estar na tua casa, que esse seja um dia inesquecível de mudanças, e tudo que eles forem fazer, que eles possam ver a sua graça e a fluidez na vida deles. Eu os abençoo. Eu abençoo a tua casa, a tua igreja, o teu povo. E eu te louvo por tudo que o Senhor está fazendo. Eu abençoo a nossa igreja virtual amada. Todas as igrejas que estão ligadas conosco agora.
o nosso povo em todo lugar, que seja alcançado com favor, glória, vitórias, curas, libertações, que o Senhor visite um por um agora, mudando para sempre, que hoje, Senhor, nenhuma pessoa termine esse dia da mesma forma, mas com uma mente renovada e uma visão de vida, de mundo completamente diferente. Alinhado, Senhor, alinhada a sua palavra. Muito obrigada por tudo. Eu te louvo e te agradeço, amém. Amém, amém. O Evangelho de Jesus Cristo é a boa notícia. Jesus tomou o nosso lugar pela punição do pecado, para que pudéssemos entrar em seu lugar de vida eterna. Eu convido você agora a se voltar para o Senhor em seu coração e dizer: eu o recebo como meu Senhor e Salvador. Eu entrego tudo nas suas mãos. Eu deixo todas as partes da minha vida que não o honram e passo a viver a partir de hoje, intencionalmente, para servi-lo, honrá-lo e celebrá-lo como meu Senhor e Salvador. Jesus é a porta de salvação, é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o pão da vida e Ele te ama.